Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo numa questão, olha, fundamental do direito brasileiro. O que rola quando uma lei nova entra em vigor? Como é que ela lida, com situações que já existiam, que estavam valendo sobre a lei antiga? A gente vai explorar as fontes disso, principalmente o famoso artigo 6º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e, claro, a própria Constituição Federal. Exato, o ponto central aqui é entender como o sistema jurídico busca equilibrar duas coisas: a necessidade de atualizar as leis, claro, e, ao mesmo tempo, proteger a segurança jurídica. Quer dizer, como a gente garante que as regras do jogo não mudem de um jeito que prejudique quem já tinha uma situação consolidada, né? Pois é. E a regra geral, como a LINDB mesmo diz, é que a lei nova tem efeito imediato, para frente. Mas aí vem o pulo do gato, né? Ela tem que respeitar 3 pilares sagrados. Vamos ver quais são? Vamos sim. São os 3 limites que a Constituição impõe: o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Eles são, assim, os guardiões da nossa segurança jurídica. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. Ato jurídico perfeito. O que é isso na prática? Bom, pensa num contrato, por exemplo. Um contrato que foi assinado lá atrás sobre a lei antiga. Se ele foi feito direitinho, válido, concluído segundo as regras daquela época, a lei nova, em princípio, não pode chegar e simplesmente desfazer esse contrato, ou mudar elementos essenciais que já foram cumpridos, sabe? A LINDB fala que é o ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. É isso. Entendi. Então, o que está feito e acabado conforme a lei da época está protegido. Faz sentido. E o direito adquirido? Esse nome soa bem importante. E é muito importante. O direito adquirido é aquele direito que já entrou para o patrimônio jurídico da pessoa, mesmo que ela ainda não tenha exercido, sabe? Os requisitos para ter aquele direito, todos eles foram cumpridos lá na vigência da lei antiga. A teoria clássica de Gaba ajuda a gente a entender isso bem. Ele diz que é um direito que nasceu de um fato permitido pela lei da época e pronto, passou a integrar o patrimônio do titular. Ah, então não importa se a pessoa já usou o direito ou não. Se cumpriu os requisitos na lei antiga, já era. Exatamente, já faz parte do patrimônio jurídico dela. Aqui é que a coisa começa a ficar interessante. E talvez um pouco complicada, né? Qual a diferença disso para uma simples expectativa de direito? Porque, nossa, como isso gera confusão. Gera mesmo. É uma linha tênue, mas a diferença é, assim, crucial. Expectativa é só a possibilidade de você vir a ter um direito lá na frente. É uma esperança, né? Se a lei muda antes de você cumprir todos os requisitos necessários, essa esperança pode ir por água abaixo. A lei nova pode sim frustrar essa expectativa. O exemplo clássico que sempre dão é o da aposentadoria, né? Esse mesmo, perfeito. Alguém está lá pertinho de cumprir os requisitos para se aposentar pela regra antiga. Falta pouco tempo de contribuição ou um pouquinho de idade. Mas, antes de completar tudo, a lei muda. Pimba! Essa pessoa não tinha ainda o direito adquirido, tinha só uma expectativa. Agora, se ela já tivesse cumprido todos os requisitos pela lei antiga, aí sim. Aí ela teria o direito adquirido aquelas regras, mesmo que ainda não tivesse ido lá pedir aposentadoria. Exato. Mesmo que não tivesse formalizado o pedido, o direito já seria dela, protegido contra a lei nova. Entendido. A distinção é sutil, mas faz toda a diferença. Imagino as brigas nos tribunais por causa disso. E o terceiro pilar, a coisa julgada. Esse parece mais direto ao ponto. Sim, a coisa julgada é, basicamente, a decisão judicial final, aquela da qual não cabe mais recurso. É o fim da linha para aquela discussão específica entre aquelas partes. Ela garante a estabilidade do que a justiça decidiu. Uma lei nova não pode, via de regra, chegar e dizer: olha, aquele caso que acabou ano passado, vamos reabrir e mudar o resultado. Não pode. Traz uma segurança para as decisões, né? Exatamente. Claro, existem mecanismos muito específicos para tentar rever uma coisa julgada como uma ação rescisória, mas são exceções bem restritas. A regra é: decidiu, acabou, está imutável. Ok. Então, recapitulando, lei nova vale daqui para frente, imediatamente, mas sem atropelar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Certo.
Mas e aquelas situações que se prolongam no tempo, que começaram na lei antiga, mas continuam tendo efeitos hoje, sob a lei nova? Tipo um contrato de aluguel longo ou uma pensão alimentícia? Ótima pergunta. É aqui que entra outra discussão importante. A regra geral é que a lei nova costuma regir os efeitos futuros desses atos passados, ou seja, as parcelas da pensão que vão vencer depois da lei nova ou as obrigações futuras do contrato de aluguel podem sim ser alcançadas pela nova lei. Ah, então a lei nova pode mexer nos efeitos futuros, do lá atrás, como ato jurídico perfeito ou direito adquirido. É um equilíbrio, sabe? O STF, o Supremo, já debateu muito isso. Tem um caso famoso, a ADI 493, que discutiu exatamente isso em contratos de plano de saúde, que são de longa duração. E o que ficou decidido ali? Bom, ali o STF teve que ponderar, né? Entre proteger o contrato como ele foi feito, ato jurídico perfeito, e aplicar novas regras, muitas vezes de ordem pública, que surgiram depois. Mostra que esses pilares, apesar de fortes, não são absolutos, ainda mais quando tem um interesse coletivo grande envolvido. Então existe essa tensão constante, proteger o passado versus aplicar regras novas que a sociedade considera importantes. E você mencionou também algo sobre retroatividade benéfica. Como funciona isso? Ah, sim. Existe a exceção da retroatividade in bonam partem, ou seja, quando a lei nova volta no tempo para beneficiar a pessoa. Isso é muito comum no direito penal. Se surge uma lei penal nova que é mais favorável para o réu, ela geralmente retroage, se aplica a fatos anteriores. Mas mesmo essa retroatividade para beneficiar tem limites, viu? Ela não pode sair atropelando outros direitos, como a própria coisa julgada ou direitos que outras pessoas já adquiriram. Entendi. É um sistema complexo de pesos e contrapesos, né? Sem dúvida. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica é que o direito brasileiro tenta o tempo todo achar o meio termo. Ele quer permitir que as leis se modernizem, acompanhem as mudanças da sociedade, mas, ao mesmo tempo, precisa garantir que as pessoas possam confiar nas regras existentes, ter previsibilidade. E, para isso, usa esses escudos: o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É isso, é exatamente isso. É uma busca constante por harmonia entre a mudança, que é necessária, e a estabilidade, que é fundamental. E essa busca, essa tensão permanente, nos deixa com uma questão importante para pensar, para refletir um pouco mais. Qual seria? Até que ponto essa proteção toda que a gente falou do ato perfeito, do direito adquirido, deve segurar a onda quando a gente está falando de transformações sociais muito grandes, muito profundas, ou quando é essencial implementar novas políticas públicas, talvez urgentes, principalmente naquelas relações que se estendem por muito tempo, né? Onde que a gente traça essa linha, exatamente, entre a segurança de quem confiou na lei antiga e a necessidade de o direito evoluir, de olhar para frente? Fica aí a reflexão.